Hoje nós vamos começar o nosso programa com um assunto que segue tirando o sono de muita gente: o reajuste dos aluguéis. Com a renda menor, está cada vez mais difícil pagar pela moradia, né? Nos 3 primeiros meses de 2021, o número de ações com pedidos de despejo aumentou 79% em São Paulo, isso de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado. É muito alto, muita gente perdendo suas casas, né? E é visível, né, Fátima? Nas grandes cidades a gente vê isso realmente As diariamente. pessoas estão indo para as ruas. Para as ruas. Pois é, essa falta de pagamento foi um dos principais motivos para o despejo, claro. A minha parceira Rita Batista conversou com um casal de São Paulo que, infelizmente, não conseguiu manter o aluguel em dia, se viu sem alternativas e acabou indo morar nas ruas. Uma situação triste, extrema, mas que vem acontecendo com muitos brasileiros. Olha só. Boa tarde, moça. Leva a vaninha de partidário, não? Carol e Marcos estão juntos há 3 anos. Desse tempo, 8 meses são na rua, no centro de São Paulo. O casal foi despejado depois de não conseguir pagar 3 meses seguidos de aluguel. No início da pandemia, ele perdeu o emprego e depois que as parcelas do auxílio acabaram, o que restou foi vendido ou roubado. E eu quero uma coisa melhor, sabe? Sair daqui, tentar ter uma casa, né? Poder descansar. E, tipo, tá difícil mesmo. Hoje, o auxiliar de sushi man e a dona de casa moram numa barraca de camping e vendem balas para sobreviver. Deixou nossas coisas tudo dentro da barraca, né? E saiu para trabalhar, não conhecia nada ainda, não conhecia ninguém. Quando a gente voltou à noite, ainda bem que já tinha barraca, mas nossas roupas, tudo, mala que tinha que levar no curso. Por que vocês decidiram vir para o centro de São Paulo, sair da cidade de vocês e vir para São Paulo? Por ser um lugar mais movimentado, a gente tá conseguindo vender alguma coisa na rua, mercadoria e ver se tem mais possibilidade de emprego, mas para chegar ao ponto de morar numa barraca para conseguir um emprego, as coisas ficou mais difíceis ainda. Por quê? Ninguém vai dar emprego para uma pessoa que está morando numa barraca, né? É difícil não ter uma residência fixa. Um dia você monta a barraca aqui, outro dia tem que montar ali, que vem o pessoal de manhã, a gente tem que abaixar, tirar. Então a gente não tem um canto certo, cada dia tem que estar ficando num lugar. Tem que dormir com o olho aberto. Tá sempre atento. Tem que desmontar, né? Porque senão é risco de nós perder tudo de novo. E para conquistar alguma coisa de dia tá difícil. Como ele vai ficar o dia todo aqui, ele olha pra gente. Aí quando a gente voltar, se a gente conseguir uma refeição, uma comida, até a gente divide com eles, entendeu? Bom, agora chegou a hora de vocês partirem para trabalhar. Então vamos ver, vamos acompanhar. Boa tarde, moça. Leva a vaninha para ajudar, amiga? Boa tarde, moça. Leva uma vaninha para me ajudar? Apenas R$1. Obrigada, viu? Deus abençoe. Tem dia que a gente consegue fazer 50, 70, o máximo é 100. A metade vai para mercadoria também. Muitos projetos aí vêm doar comida à noite. O almoço a gente vai no Bom Prato, que tem aqui na 25 de março. E banho tem o banheiro da prefeitura aqui, a gente acorda de manhã, vai tomar nosso banho lá. Mais de 25 mil pessoas compõem a população de rua na cidade de São Paulo. Talvez a invisibilidade imposta a elas, com o cinza dos seus cobertores misturados às pedras frias dos prédios onde se abrigam, não nos faça distinguir quem é gente do que é mármore ou granito. Antes da pandemia, homens solteiros eram a maioria vivendo nas ruas. Agora é comum encontrar famílias inteiras, assim como Marcos e Carol, que nunca se imaginaram numa situação dessas. Ver tudo que nós conquistou perder assim tão rápido é bem triste. Muito. Tipo, às vezes eu queria botar no tempo pra botar atrás, sabe? Mas infelizmente não pode, né? Vocês me levam onde vocês moravam? Levo. A casa está no mesmo lugar e as lembranças são inevitáveis. Voltar ao passado, nesse presente tão difícil, serve como um alívio nas dores de agora, um fôlego de esperança de um dia tudo ser ainda melhor do que antes. Voltar a trabalhar, chegar em casa, tomar um banho. Tentar pegar meu cachorro de volta, tá com uma vizinha ali. Tudo que eu queria. Eu quero ter um lar, ter uma casa, pra me poder chegar e descansar, sabe? Ter minhas coisas, saber que ninguém vai poder mexer ali, sabe? Essa coisa, sabe? Não consigo. Não. Sem palavras. A
A gente também fica sem palavras, né, de ver um casal assim tão jovem, né, e numa situação tão limite, né? Dá um aperto, né? E quando a gente fecha o foco e vê que realmente são famílias, né? Aí dói ainda mais. Quando são números, os números são frios, né? Até, são invisíveis até, como Rita lembrou. Mas quando a gente vê, fecha o foco, dói. Dói mesmo. Dói muito. Bom, a gente vai tentar ajudar e ver o que é possível fazer para se tentar evitar essa ação de despejo, né? A gente vai conversar aqui com o advogado Luiz Felipe Roque, ele é especialista em direito imobiliário, está mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, doutor Luiz Felipe, tudo bem? Bom dia, Fátima, bom dia a todos. Olha, a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente está vivendo um momento em que a inflação sobe, o aluguel sobe, o desemprego aumenta. Existe algo que possa ser feito para se proteger essas pessoas mais vulneráveis? Bom, deve ser feito no início da locação de quem está ingressando ou assinando o contrato de locação neste momento. Deve escolher um outro índice de reajuste do seu contrato para o futuro. Mas para quem já está com um contrato em vigência, não há muito o que se fazer, a não ser tentar negociar com o proprietário, com a imobiliária, para que seja aplicado um outro índice de reajuste ou para que seja, de alguma forma, que você obtenha um não reajuste deste imóvel enquanto durar a pandemia. Agora, negociando, que essa negociação seja feita por escrito, né, que seja anexada ao contrato principal, para que, se houver alguma divergência mais à frente, tanto o locatário quanto o locador estejam calçados no momento da discussão jurídica. Agora, no caso, a gente viu ali esse casal, ficou sem pagar 3 meses, o proprietário já tem direito de fazer o pedido de despejo, né? Ana, a lei determina que a partir do primeiro dia, após o primeiro vencimento não quitado, o proprietário já pode ingressar com ação de despejo ou com ação de cobrança. É a praxe do mercado manter 3 meses antes de ingressar com a ação de despejo ou de cobrança. Mas, frisando que a partir do primeiro dia, após o primeiro vencimento não pago, o proprietário já pode ingressar com a ação de despejo. Olha, desculpa, Fátima, acho que algo muito importante que o doutor falou agora, que é a questão do índice, né? Porque o GPM, até onde eu sabia até ontem, é o índice oficial, né? Quer dizer, o mais usado, FGV, o mais usado. Eu não sabia que podia trocar o índice no contrato, então é possível fazer isso, doutor? Bom, por acordo entre as partes, sim, pode ser feito. Quando você assina um contrato de locação, fecha uma locação imobiliária, né, estamos falando aqui, também temos que asseverar, estamos falando de locação residencial. A locação comercial tem outras nuances, tendo em vista o problema que passamos, pandemia, obrigatoriedade das atividades ficarem fechadas ou suspensas, então é uma outra discussão. Mas na locação residencial, pode-se chegar a um acordo com o proprietário. Lembrando que o proprietário não tem obrigação de negociar, porque o contrato faz lei entre as partes. Se as partes sentaram, conversaram e assinaram, é aquilo que vai tornar a obrigatoriedade da atuação de ambas as partes. Mas, por conta da pandemia, por conta de algum desequilíbrio econômico-financeiro do locatário, que pode ser comprovado, deve ser comprovado, como a perda de emprego, a impossibilidade, se ele for empresário, de abrir o seu negócio, desenvolver a sua atividade, gerando uma impossibilidade de arcar com os custos desse aluguel. Mas tudo isso tem que ser comprovado junto ao proprietário. E o proprietário, a imobiliária, de boa fé e bom senso, analisando que realmente houve desequilíbrio nessa relação, pode aplicar um reajuste menor ou até mesmo não aplicar reajuste nenhum. Mas é uma questão de negociação e bom senso. Olha só, quem não tem a casa própria sabe que a cada ano de locação do imóvel, o valor pago pela moradia pode sofrer um reajuste, né? E esse reajuste, na maioria das vezes, como a gente falou, é calculado pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Em abril,
nós mostramos o quanto o aluguel estava subindo. E ele continua subindo de uma forma disparada, né, André? Disparou, viu, Fátima? Na verdade, ao mês de maio registrou a maior alta de 2021, foi 4,10%, e o acumulado em 12 meses, nos últimos 12 meses, chegou a 37,04%, ou seja, contratos que completaram o aniversário agora em maio vão sentir o peso aí desse aumento. Então, maio também foi a maior inflação para o mês em 25 anos. Então, é uma multidão aí sem saber o que fazer para fechar as contas, né, Fátima? A gente entende por que tantas perguntas surgiram, sabe, doutor? Então, vou rodar a primeira dúvida aqui e ver o que o senhor pode responder para ajudar. Vamos ver. No meu caso, eu pago aluguel e o meu contrato é de 1 ano. Gostaria de saber como fica com a alta da inflação o reajuste do aluguel. Se o meu reajuste vem anual ou se ele pode ser a qualquer momento, semestral ou trimestral. Essa é a minha dúvida. Obrigada, bom dia. Então, doutor, porque ela disse que o contrato dela é de 1 ano, né? Bom, nesse caso, ela tem que sentar com o proprietário para ver qual vai ser a melhor forma. Porque se o contrato dela é de 1 ano, não vai ser pego pelo reajuste, a não ser que ela continue no imóvel por mais 1 ano. E nesse caso, ela deveria fazer um novo contrato, dessa vez um contrato usual de 30 meses, estipulando qual tipo de reajuste a ser utilizado, ou durante todo o contrato, ou durante o período de pandemia. Uhum. É verdade. Tem mais uma dúvida aqui que é da Glauci. Vamos ver? Olá, eu sou Glauci de Salvador. Eu sou inquilina e gostaria de saber se o índice IGPM pode ser negociado diretamente com o proprietário. Bom, o índice não pode ser negociado com o proprietário porque quem estabelece ele é a Fundação Getúlio Vargas. O que pode ser negociado com o proprietário é a aplicação dele ou não no contrato em vigência. Uhum, quer dizer, e muito importante, né, doutor, que isso tudo esteja muito claro nesses contratos, né? Porque a gente sabe que ainda tem muita gente que faz os contratos de aluguel verbais, né? Exato. Quer dizer, não está ali muito claro como é que vai ser esse de jogo. De boca, né, Fátima? De boca, isso. É verdade. Fátima, de boca nunca é o certo, né? Ainda mais quando falamos em negócio que envolve dinheiro, não é? Se fez de boca, o melhor é que procure o proprietário para colocar no papel. E neste momento que você procura o proprietário ou a imobiliária para reduzir a termo por escrito, ali se negocia o melhor índice para que seja aplicado no reajuste do aluguel futuro. Uhum. Bom, nós temos mais uma dúvida, agora é da Vanessa. Olá, eu me chamo Vanessa, eu pago aluguel na cidade e eu tive um reajuste no aluguel. E aí eu queria saber, com esse aumento de inflações, quando que vai ser cobrado um novo reajuste para mim nesse caso? Reajuste é no aniversário de 12 meses. Uhum. Né? O contrato já estando em vigência há 12 meses, será aplicado o reajuste. Agora, antes, 30 dias, 60 dias antes da aplicação desse reajuste, apesar de não sabermos qual será para o próximo mês ou para os meses vindouros, né? Mas tendo em concepção essa série, né, desde o início de 2021, ele já pode procurar o proprietário e a imobiliária para poder negociar um reajuste em um percentual não tão elevado quanto o IGPM. Uhum. A próxima dúvida vem de um proprietário, é o João, de São Paulo. Vamos ver. Eu tenho um imóvel alugado aqui no bairro do Limoeiro, é um salão de cabeleireiro, já tem 2 anos que eu aluguei e eu ainda não fiz um reajuste por conta dessa pandemia. Mas agora acho que está na hora de eu fazer um reajuste e eu gostaria de saber qual é o percentual que vai ficar bom para ambas as partes. Bom. Pelo que eu entendi, ele é o proprietário da loja, correto? Sim, correto. Sim. E dessa forma, ele tem o livre-arbítrio para estipular um percentual de reajuste até o teto aplicado pelo IGPM desse mês.
ou seja, se foi 37,04 de GPM para reajuste, ele pode aplicar esse índice ou pode negociar com o locatário um percentual mais inferior. E assim como ele já mesmo disse, que há 2 anos não faz nenhum reajuste, ele pode ou não reajustar ou reajustar em um percentual mais abaixo do que o do IGPM. Mas não pode reajustar acima do índice aplicado pela FGV, se assim está estipulado no contrato. Nessa hora acho que o proprietário também acaba fazendo aquela conta do que ele vai gastar se o imóvel ficar vazio, se o inquilino é um bom inquilino ou não. Exato. Muitas vezes vale a pena você colocar um reajuste menor para manter um bom inquilino, né? Se isso for viável financeiramente. Ou nem reajustar ainda. Ou nem reajustar, como ele fez, esse senhor falou, que por 2 anos não reajustou, né? Mas, doutor Luiz Felipe, a gente tem aqui a nossa plateia que também tem situações de dúvida. Oi, Mona, bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia, André. Bom dia para você de casa. Fátima, a gente estava assistindo aqui e Emília estava falando para a gente que ela tem 2 lojas, ela é proprietária de 2 lojas e ela não esperou o imóvel ser desocupado pelos comerciantes e ela mesma já sugeriu uma baixa no valor do aluguel. Não foi isso, Emília? Sim, eu pensei assim, que entre ficar com uma loja vazia, sem ganhar nada, e ainda atrapalhando quem estava no comércio, eu escolhi abaixar o aluguel. Para evitar que a loja ficasse fechada. Pois é, ela acabou fazendo aquela conta que, né, era ruim para ela também ficar paga condomínio, e tem vários outros problemas às vezes para pagar, né? É verdade. Isso é realidade. E ela deu um bom desconto, viu, Fátima? Pois foi um bom desconto. Era R$600 o valor do aluguel, ela baixou para 350. Ela deu um bom desconto. É verdade. Bom, a gente estava vendo aqui que você comentou comigo que Larissa está morando com a tia, né, Larissa? Exatamente por dificuldades para o pagamento de aluguel, né? Sim, estou morando com a minha tia agora, que eu consegui um emprego. Daí ela tá me ajudando nesse início, porque eu não consigo pagar o aluguel, por enquanto. E olha, é muita gente nessa situação, né? A gente vê ali o Guido é ator, é também garçom, né, Mona? E também voltou a dividir a moradia com a mãe, né, Guido? Porque as coisas estão difíceis mesmo. Bom dia a todos, bom dia, Fátima. Não tá fácil. Se não fosse, eu tenho que agradecer a minha mãe, porque ela tá me sustentando, né? Não tem jeito. Fátima, e é engraçado que ao mesmo tempo que tem a questão do aluguel, que é grave, mas, por exemplo, se você tem um apartamento e paga a prestação, você fica devendo o banco. Com 3 atrasados, você vai para processo. Sim. Né? Quer dizer, se você tem apartamento próprio e as contas estão em dia, as prestações, o condomínio atrasa, com 4 atrasados, o condomínio, você vai para a justiça. Então, o efeito dominó é terrível, a gente não sabe o que fazer. E o auxílio emergencial, quem teve a sorte de ter, ele não cobre absolutamente nada, infelizmente. É uma situação que tem muita gente passando, né? Muita gente também adiando uma saída da casa dos pais, né? Porque não tem realmente como bancar o aluguel e os reajustes que vêm pela frente. É muita gente nessa situação, né? O custo de moradia está muito alto, uma inflação de 2 dígitos de novo, uma realidade que a gente já não via há algum tempo. E, enfim, é um cenário que preocupa, né? Basta a gente ver realmente quantas dúvidas e como as pessoas estão agoniadas com esse assunto, né? Exatamente. Porque a perda do teto da casa, a gente está conversando com pessoas que felizmente têm a mãe, tem a tia, tem quem possa dar um suporte, mas muitos não estão com esse suporte, e é por isso que a gente está vendo as ruas do jeito que a gente está vendo, principalmente como você falou, André, nas grandes cidades. Mona, muito obrigada, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Até já. Até já. Bom, eu queria agradecer ao doutor Luiz Felipe Roque também por ter mais uma vez participado aqui com a gente, viu, doutor Luiz Felipe? Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Fátima, obrigado a toda a produção. Sempre que precisar, pode me chamar que eu venho com todo prazer.